Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e a nossa aula de hoje é sobre prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa. Então, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa. São crimes contra a administração. Então, estamos no título dos crimes contra a administração. E o capítulo trata justamente dos crimes contra a administração praticados por funcionário público. Então você já sabe a característica de todos esses crimes que nós vamos analisar hoje. A característica principal é que são crimes próprios, ou seja, somente podem ser praticados por funcionário público, tá bom? Vamos ler o artigo 319, vamos começar com a prevaricação. Então, pessoal, aí vamos tomar cuidado com a prevaricação. A prevaricação tem 3 verbos, tá? Você tem que ficar muito atento. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer, eu deixei até assinalado aqui em destaque, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra disposição expressa de lei. Tá? Então aqui nós temos os 3 verbos caracterizadores da prevaricação, tá bom? Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa desavisadamente acha que é muito do que o pessoal aí fora acha, tá, pessoal? O leigo, ele acha que prevaricar é deixar de fazer só. Deixou de fazer, prevaricou. E não é isso. Tá? O deixar de praticar é uma das condutas da prevaricação. Na verdade, nós temos o retardamento, então o funcionário público que retarda o ato de ofício indevidamente, deixa de praticar o ato de ofício indevidamente, aí, ou pratica o ato indevidamente contra a disposição expressa de lei. Então a gente sempre tem a ideia de que a prevaricação ou é não fazer ou retardar. Ah, o funcionário segurou o processo, o oficial de justiça deixou de intimar o cidadão lá porque era amigo dele. Não é? A gente sempre pensa no negativo. Mas às vezes tem o positivo também. Por quê? Porque praticar contra a disposição expressa de lei também é prevaricação. Então pode ser até um agilizar. O funcionário agilizou um procedimento contra a disposição expressa de lei. Ele agilizou para uma determinada pessoa justamente porque ele satisfez um interesse ou sentimento pessoal. Justamente porque ele quis satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E para isso ele agilizou, para isso ele foi mais rápido, para isso ele praticou o ato mais rapidamente e às vezes pode caracterizar a prevaricação, se ele o fez contra a disposição expressa de lei. Tá bom? Então, cuidado. Vamos sempre ter em mente os verbos. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra disposição expressa de lei. Tá? Só isso basta? Não. É necessário que o funcionário público atue para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Vamos para a tela só para ver a pena. Detenção de 3 meses a 1 ano. Tá? O que vai aqui, pessoal? É um crime que está sujeito ao juizado, vamos pôr aqui, especial criminal. Tá? É o procedimento sumaríssimo do GCRIM. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, é um crime grave? Não. É um crime de menor potencial ofensivo, tá? Ele é aí justamente o seu rito, o seu procedimento é o do juizado especial criminal, do GCRIM, tá bom? Então falar assim, prevaricação, nossa. Às vezes eu digo para vocês o seguinte,
a consequência administrativa é até mais severa do que o próprio crime. Você pega lá um policial militar que prevaricou, às vezes um policial civil, um juiz que prevaricou, um promotor que prevaricou, muitas vezes a consequência administrativa, o que ele vai responder internamente na sua instituição, na sua corporação, no seu poder, o que ele vai responder internamente, às vezes é muito mais grave do que ele lá no GCRIM e faz um acordo ali, faz uma transação, muitas vezes paga lá uma cesta básica e está tudo certo. Então, muitas vezes a consequência administrativa é muito mais severa do que a consequência criminal propriamente dita. Vamos para a nossa tela? Começar a análise da prevaricação? Então leiam comigo aí. O crime de prevaricação tem como objetividade jurídica, quando nós falamos em objetividade jurídica, nós estamos dizendo o bem jurídico que está sendo protegido aqui, que o legislador visou proteger. O crime de prevaricação tem como objetividade jurídica a proteção da administração pública. Então o bem jurídico protegido aqui é a administração pública, os princípios que regem a administração pública, aqueles do artigo 37 da Constituição Federal. Sujeito ativo, como eu já disse há pouco, somente pode ser o funcionário público, aquele do artigo 327 do Código Penal. Trata-se de um crime próprio. E o sujeito passivo é o Estado. Secundariamente, nós temos o particular eventualmente lesado, tá, pelo ato prevaricador e pelo ato de prevaricação. Então, o sujeito passivo é o Estado. De regra, sempre nesses crimes contra a administração, o sujeito passivo é o Estado, representando aí as diversas alas da administração pública, tá bom? E, eventualmente, secundariamente, se alguém for prejudicado, um particular, ele também será o sujeito passivo. Então, nós falamos aí, o particular eventualmente lesado, tá? E, nesse caso, ele vai ser um sujeito passivo secundário. Perfeito, pessoal? Aproveitando a tela aí, vamos lembrar do conceito de funcionário público para os efeitos penais. O que é que diz o artigo 327? Considera-se funcionário público para os efeitos penais, e eu sempre costumo dizer aqui o seguinte, atenção nesse aspecto, você que vai atuar no seu dia a dia, na advocacia, você que vai prestar um concurso público, você que vai atuar, que já é da área pública, você que já é funcionário público, cuidado, por quê? Porque muitas vezes numa prova, muitas vezes num processo, muitas vezes numa atuação profissional, a pessoa é tentada a achar que o conceito de funcionário público do direito administrativo serve para o direito penal. E que o conceito de funcionário público do direito penal serve para o direito administrativo. E não é assim. Então, digo a você o seguinte, quando nós falarmos em funcionário público para os efeitos penais, salvo se tiver uma lei expressa falando diferente. Por exemplo, a nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade. Ela diz lá, agente público, ela tem um conceito muito parecido com esse. Mas para os efeitos penais aqui desses crimes contra a administração, que começa lá no 312 no peculato e termina no 326, para os efeitos penais desses crimes, esse é o conceito de funcionário público. Esquece o direito administrativo aqui. Aqui é isso. Então aqui nós não temos agente político, agente público, servidor público, tudo é funcionário. Todo mundo está nesse guarda-chuva. O juiz é funcionário público para os efeitos penais? É. O presidente da República é funcionário público para os efeitos penais? É. O governador do estado é funcionário público para os efeitos penais? É. Assim como é o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o ascensorista da Assembleia Legislativa, o motorista da Câmara dos Vereadores. Tá certo? O oficial de justiça, o escrevente técnico judiciário, o analista jurídico, o promotor, o juiz, são funcionários públicos para os efeitos penais. O delegado. Então, voltando para o nosso conceito, ele é amplo e diz, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou seja, não precisa ter um vínculo permanente com a administração, pode ser transitório,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Tá? Então, o cargo é o caso clássico, exerce o cargo, ele é concursado, ele foi nomeado, ele foi empossado, ele tem o cargo. Ou ele exerce o emprego, aí um vínculo transitório com a administração o contratou, naquelas hipóteses em que é possível, então ele exerce um emprego público, também é funcionário público para os efeitos penais. Ou ele exerce apenas uma função pública. Ele não tem cargo nem tem emprego, ele só tem a função, que seria o caso de um mesário eleitoral, que seria o caso de um jurado no tribunal do júri, não é? Então tem lá o mesário eleitoral. Ele foi convocado para trabalhar nas eleições. Transitoriamente ele é funcionário público. Abriu lá a zona eleitoral, a sessão eleitoral. Vamos supor, abriu às 8 da manhã, fechou às 5 da tarde. Naquele período ele é funcionário público. Recebe remuneração? Não. Ele pode receber alguma vantagem eventualmente ali que ele tenha por força de ter sido mesário eleitoral. Tá? Mas não que ele tenha remuneração. A mesma coisa o jurado. No tribunal do júri é o exemplo clássico, tem função, mas não tem cargo nem tem emprego. Então a mera função pública, nesses casos, embora transitoriamente ou sem remuneração, caracteriza a figura do funcionário público. Tá bom, pessoal? E depois, no parágrafo 1º, nós temos a figura do funcionário público por equiparação, que depois você vai dar uma lidinha, e no parágrafo 2º nós temos um aumento de pena para quem exerce cargo em comissão, função de direção, assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, tá bom? Então nós temos aí essa característica, considera-se funcionário público para os efeitos penais. Esse, portanto, é o sujeito ativo do crime, tá certo, pessoal? Então estamos falando da prevaricação, do artigo 319. E aí vamos para as condutas típicas. Então vamos para a nossa tela. A conduta típica se revela por 3 verbos, né? Se caracteriza por 3 verbos. Retardar o ato de ofício, o verbo retardar, que significa protelar, procrastinar, atrasar o ato que deve executar, é uma conduta omissiva, né? O sujeito se omite aí, ele retarda o ato de ofício, que ele tem que fazer, ele não faz, né? Ele retarda, ele faz com atraso, com procrastinação, protelou, atrasou. Temos o deixar de praticar o ato de ofício, que significa omitir-se na realização do ato que deveria executar, então deixou de praticar, também uma conduta omissiva. E nós temos praticar o ato de ofício contra disposição expressa de lei, que significa executar o ato de ofício de maneira irregular, de maneira ilegal. Então aí nós temos uma conduta comissiva. Ele pratica, como eu falei, o ato de ofício em desconformidade com o modelo legal. Então a gente precisa tomar cuidado aqui, eu já ressaltei isso com vocês, para não pensar que a prevaricação é só omissão. Não é? Claro que na maioria das vezes, no mais das vezes, a prevaricação se caracteriza por um retardamento, por uma omissão na prática do ato de ofício. Mas isso não quer dizer que se o funcionário praticar um ato de ofício contra a disposição expressa de lei, que ele não está cometendo nenhum ilícito, está? Se ele praticar um ato de ofício contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ele está, sim, prevaricando. Tá bom, pessoal? Agora, é evidente que aqui nós precisamos ter o interesse ou sentimento pessoal que ele visa satisfazer. Tá? Então, aqui, a omissão do funcionário, não é, o retardamento do ato, a não prática do ato, a prática contra a disposição expressa de lei, ela justamente tem que ter como finalidade, ela tem que ter sido praticada, esta omissão ou esta ação, para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Tá? Sem isso, nós não temos prevaricação. Então, mais um detalhe aí que o pessoal deixa de verificar muitas vezes no dia a dia. Simplesmente o funcionário não praticou o ato de ofício. Aí ele prevaricou. Não. Eu preciso verificar se este retardamento, se esta inação, se esta omissão do funcionário, se
isto visou satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Porque se nós não tivermos esse elemento, que é a satisfação do interesse ou sentimento pessoal, esse elemento subjetivo específico, nós não temos prevaricação. Tá certo? Então vamos fazer o nosso intervalo e já já nós estamos de volta.